Então, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje é a nossa segunda aula, então hoje nós vamos falar sobre os pães asmos ou ázimos. O Pai Celestial prepara uma noiva para o seu filho. A festa de pães asmos começa no dia 15 do primeiro mês e termina no dia 21 do primeiro mês. Então, Êxodo 15 a 20, aqui faltou a referência do capítulo. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Então, Deus instruindo Moisés, né, que eles não poderiam comer nada que tivesse fermento durante esses 7 dias, e nem nas habitações, né, poderia ter fermento. Então, este festival dura 7 dias completos, o primeiro e o último dias sendo santos, nos quais nenhum tipo de trabalho pode ser feito. Então, a palavra aqui diz que são 7 dias, né? No primeiro e no último dia, então tem que ter a convocação ali, eles têm que se apresentar diante de Deus. Então, no primeiro e no último dia, no primeiro e no 7º dia, eles não podem fazer nada, eles têm que se apresentar diante de Deus. E não podem, então, comer pão com fermento, nada que tenha fermento, nenhum alimento com fermento nesse período. Israel saiu do Egito na noite do começo do dia 15 do primeiro mês, o primeiro dia da festa. Então, este é um dia de lembranças de Israel saindo do Egito. Então, a festa dos pães asmos é a lembrança de Israel saindo do Egito. Israel viajou 6 dias e chegou ao Mar Vermelho. No 6º dia, eles passaram pelo mar em chão seco. Os exércitos do Egito foram afogados no 6º dia. O 7º dia era um sábado de paz na presença de Deus. A criação física foi um tipo de criação espiritual. Por 6.000 anos, Deus está chamando e aperfeiçoando seus primeiros frutos, as suas primícias, em preparação para o milênio de paz no reino de Deus na terra. Então, esses 7 dias é uma representação espiritual, né? De 6.000 anos, tá? Que Deus tem falado para o seu povo entrar em arrependimento, né? E daí, no 7º, quando completar 7.000 anos, né? Seria o último 1.000 anos, seria o tempo do milênio, o tempo do reino de Deus aqui na terra, do reino de Cristo aqui na terra. Então, eles passaram, né? Eles saíram do Egito naquela noite, né? E no 6º dia eles passaram pelo Mar Vermelho. E no 7º dia, então, eles tiveram um descanso, né? E uma paz na presença de Deus. Então, esse é o significado do pães asmos ou ázimos. Apocalipse 5:10 diz: Tu os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 26. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1.000 anos. 2 Pedro 3:8, não se esqueçam disso, para o Senhor um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Então aqui a referência, né, espiritual dos 7 dias, então 7.000 anos, 6.000 anos de arrependimento, e o último, né, tempo, que seria o último dia, é o tempo do descanso, e é o tempo do reinado de Cristo aqui na terra. Hebreus 4:11. Pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia, nessas palavras: no 7º dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso,
Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Assim mesmo, o sexto dia de pães asmos revela 6.000 anos do processo da criação espiritual dos primeiros frutos da nova aliança, a noiva de Cristo. Não se esqueçam, então, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Então é isso que ele está falando aqui, né? Que nesse tempo, ele está falando que no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizou. E nós sabemos que os judeus, né, eles guardam o sábado, o sétimo dia. Eles entram no descanso do Senhor, né? E nós também devemos guardar esse dia para entrar nesse descanso, entrar no descanso do Senhor. E aqui está falando que aqueles que não entraram no descanso do Senhor não vão entrar nesse descanso que está falando aqui dos 1.000 anos, né? É como se Deus tivesse 6.000 anos, são 6 dias, e no sétimo ele descansou, né? Então é o tempo do milênio. Então, durante 6.000 anos, Deus ele está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem, para que as pessoas venham tirar o fermento dos seus corações, né? O fermento, ele significa o pecado. O fermento é a massa levedada, é o pecado da nossa vida. Então Deus, ele quer realmente uma noiva para o seu filho, mas a noiva de Jesus Cristo, aquela que vai reinar com Cristo durante o milênio, precisa ser uma noiva purificada, santificada. E a palavra de Deus diz que nós pecamos todos os dias, né? Nós estamos tendo esse entendimento agora que nós devemos, então, nesse tempo, né, observar essa festa, fazer esse período de arrependimento, né, de buscar ao Senhor em arrependimento durante esse tempo. Mas nós sabemos também que nós temos que buscar a Deus em arrependimento todos os dias, porque nós pecamos todos os dias, né? E nós precisamos então estar prontos para quando Cristo vier buscar a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos sido santificados, nós temos sido purificados através do Espírito Santo. Então, enquanto o sétimo dia celebra o milênio, o sábado de paz na presença de Deus, né? Então, o milênio aqui é esse sábado de paz na presença de Deus. É o tempo do reinado de Cristo. Vai ser um tempo de paz na terra, né? Então, o fermento representa o pecado, como eu falei. E por 6.000 anos, Deus está tirando o pecado e purificando seus primeiros frutos, tá? Para nós, são 6.000 anos. Agora, para Deus, são 6 dias. Então, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, porque para Deus não existe esse tempo cronológico, só para nós, né? Por isso que para Deus são 6 dias. Israel foi um tipo de primeiro fruto, foi a primícia de Deus. Ela foi chamada para sair do Egito, do mesmo jeito que os primeiros frutos são chamados para sair do mundo. Então, da mesma maneira que Israel saiu do Egito, né, foi libertada do cativeiro do Egito, nós também
Deus também nos liberta, né? Deus também nos liberta do cativeiro do Egito, tá? E nós temos que sair do sistema do mundo. Agora, porque nós somos a noiva de Cristo e nós pertencemos, né, a Ele. Então, nós devemos nos afastar do sistema mundano. Então, desde Abel até Noé, Moisés, Elias, Josué, Daniel, Davi, Isaías, João, Paulo e os milhares que foram chamados para o caminho do Deus eterno. Então, sempre, né? Deus, ele escolhe os seus filhos, né? Deus escolhe, agora está escolhendo uma noiva para Cristo e ele quer que nós estejamos santificados, que nós estejamos sem fermento em nossa vida, sem pecado. Então, o primeiro dia é santo. Então, o primeiro dia dos pães asmos é santo, porque ele marca o começo do plano de Deus para a humanidade. Seu plano de qualificar um povo para ser renascido como filhos espirituais de Deus. Nós sabemos que para voltarmos para nosso lar, né? Nós sabemos que Deus ele não compartilha com o pecado, né? Então nós temos que ser santificados. E aí esse é o processo que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas. Então, por 6.000 anos, novamente ele está falando aqui, a tarefa continua. Então o 7º dia é santo porque representa o milênio, um sábado de descanso na presença de Deus. Então o primeiro dia é santo, como eu falei, né? Que é para guardar o primeiro, não fazer nada, né? Estar na presença de Deus. E o último dia também, né? Não fazer nada, estar na presença de Deus. Mas devemos, então, observar os 7 dias, tá? Para que não venhamos a pecar, né? Tirar todo o fermento velho. Nós devemos, então, fazer uma reflexão da nossa vida, né? Devemos olhar, então, e pedir que o Espírito Santo ele venha trazer revelação daquilo que nós não nos arrependemos ainda, porque às vezes nós temos coisas que nós esquecemos, nós praticamos, esquecemos e não nos arrependemos. Então nós devemos observar, nós temos que estar totalmente limpos, tá? Então, no 6º dia, Israel foi batizada no Mar Vermelho. Tá? Então aqui a passagem deles no Mar Vermelho foi um tipo de batismo. Então 1 Coríntios 10, 1, 2: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Tá? Então, completando o processo de tirá-los do Egito, eles passaram pelo mar, né? É um tipo de batismo. Batismo lava os pecados através de Cristo. A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então é importante o batismo, porque o batismo você está fazendo uma confissão diante dos homens, diante do mundo, né? Você está dizendo agora para os homens, para o mundo, que aquela velha criatura está morrendo e agora está nascendo uma nova pessoa, né? Uma nova pessoa em Cristo. Então, Atos 22, 16. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então, o batismo significa morte para o pecado e uma nova vida em Cristo, né? Você renasce para Cristo, você ressuscita com Cristo. Então é esse que é o significado do batismo. Então, Israel simbolicamente preencheu este papel como um tipo de chamados da nova aliança. Batismo é uma morte figurativa do velho pecado e o grande desejo de ter a nova natureza de Cristo. É um tipo de morte e ressurreição. Assim como Israel foi batizada no mar perto do final do 6º dia, né? Então eles saíram do Egito e ali
No sexto dia eles passaram pelo mar. Assim mesmo, Israel espiritual deverá levantar dos mortos na ressurreição dos primeiros frutos, no final do sexto dia, na festa de pães asmos. Então, no final dos 6.000 anos, Deus irá processar a chamada e purificar seus primeiros frutos e levantá-los na ressurreição. Então, nós estamos perto disso. Estamos vivendo neste tempo, né? Então, estamos próximos agora da volta de Jesus, né? Então, nós temos até que ter esse entendimento aqui, que é algo espiritual. Então, vitória total através do poder de Deus será alcançada sobre o Deus desse mundo, do mesmo jeito que a vitória total foi dada a Israel no Mar Vermelho. Então, ali o mar se abriu e eles puderam passar, né? Os 6 dias mostram os primeiros frutos sem poluição do fermento do pecado, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, ressuscitado e dado vitória sobre Satanás. O 7º dia mostra um sábado, um milênio de descanso. Então, Hebreus 3:9, que foi para o povo de Deus, tá? Então, aqui nós vemos os 6 dias, né? Então, 6 dias sem poluição do fermento, sem o pecado, né? Através do sacrifício do Cordeiro de Deus ressuscitado e dado vitória sobre Satanás. Então, 6.000 anos, né? Que nós temos visto que Deus está chamando as pessoas ao arrependimento, né? E nós temos agora vida em Cristo, né? E vitória sobre Satanás através do sacrifício do Cordeiro de Deus. E o 7º dia, então, mostra o tempo do reinado de Cristo, né? Por isso que eu falei no início lá que Deus está preparando uma noiva para o Cordeiro, para o seu filho. Por quê? Para reinar com ele, né? Reis e sacerdotes. Então, a noiva de Cristo, ela vai ser reis e sacerdotes que vão reinar com ele no tempo do milênio. Então, Hebreus 3:9, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Então, o povo de Israel, né, ali tentou a Deus por causa da desobediência deles, né? Aquilo que Deus instituiu que eles deveriam fazer, eles não faziam, muitos não faziam. Por isso que muitos acabaram morrendo, né, no deserto. Não entraram para ver a terra prometida. Isso quer dizer que se nós desobedecermos a Deus, nós não estivermos na obediência, nós também não veremos a terra prometida, não entraremos na promessa, não entraremos no 7º dia do descanso, que é o tempo do milênio. Por isso que nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós temos que ter esse entendimento de obedecer aos mandamentos do Senhor, todos os mandamentos, toda a palavra de Deus, né? A colheita da primavera está realmente amadurecendo. Então agora nós sabemos que agora começou o ano novo lá em Israel. E essa festa da Páscoa, pães asmos e a oferta movida, que eu vou falar depois, e também Pentecostes são as festas da primavera. Então os primeiros frutos estão se amadurecendo. Então na primavera e não no outono, como muitos pensam. Então é na primavera. Em tempos passados era obrigação dos pais providenciar uma noiva para seus filhos, seguindo o exemplo de Abraão, Isaque, como Deus também deu uma esposa para Adão. Geralmente, pais diferentes de famílias fazem um certo acordo. Claro, eles consultariam seus filhos, mas eles mostram os balanços das experiências deles em relação aos seus filhos. Eles frequentemente davam presentes para fazer o acordo oficial. Então, no dia selecionado, o noivo ele ia para a casa da noiva junto com seus amigos. E lá eles encontrariam a noiva e levariam a noiva de volta para a casa do pai para a festa de casamento, antes de sair e construir os seus lares. Então,
Esse é o casamento judeu. Como que nós sabemos como que vai ser o casamento com Cristo? Há uma tipificação aqui, né, do casamento judeu. A mesma coisa no casamento com Cristo, com as bodas do Cordeiro. Então vamos ver aqui. Da mesma maneira, Deus chama alguns para serem esposas de seu filho. Depois de um tempo de preparação, eles esperam até o filho vir a eles. Então, quando ele pegar a sua noiva, vindo com seus anjos, ele então retorna para a casa de seu pai para a festa de casamento. Depois da festa de alegria com seu pai e amigos, ele retorna para a terra para arrumar a nova casa. Então é o tempo do milênio. Então aqui fala sobre o arrebatamento, quando Cristo vem buscar a sua noiva, ele leva a sua noiva, né? E lá há uma grande festa de casamento, que nós sabemos, nós conhecemos como as bodas do Cordeiro, e depois ele retorna junto com a sua noiva para a terra para arrumar a nova casa, tá? Então é o tempo do governo milenar de Cristo. Então estabelecendo o reino de Deus por 1000 anos, tá? Que é o 7º dia representado na festa dos pães asmos. Então o sábado de descanso do pecado e maldade. Então vai ter um tempo de paz, um tempo de descanso, né? Então Judas 1,14. Enoque, o 7º, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos, né? Então, a analogia descreve a ressurreição do 6º dia de pães asmos, seguindo pela festa de casamento e terminando como o retorno para a terra, tá? Então, é uma analogia que é feita junto com essa festa de pães asmos. Só que nós sabemos que para Deus não há coincidência, né? Deus faz e revela todas as coisas com um propósito, então nós podemos esperar que Cristo também pode voltar numa dessas datas que é importante para ele, né? Então a ressurreição dos mortos e a mudança do jeito de vivermos em Cristo refere-se ao casamento do Cordeiro. Jesus Cristo usa o casamento humano, como eu falei, como um exemplo do tipo de casamento que ele está procurando com seus fiéis. Então, a aliança no Sinai foi referida como uma aliança de casamento. E o relacionamento entre Israel e Deus é uma espécie de casamento. Então, Isaías 54:5 profetizou: Deus, né? O seu Criador é o seu marido. Então, Deus é o nosso Criador, é o nosso marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. E ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, nessa ressurreição, Jesus Cristo virá para pegar sua noiva e levá-la para a casa de seu Pai no céu. Apocalipse 19:1. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Verdadeiramente, os fiéis de Deus celebrarão o casamento do Cordeiro na casa de seu Pai, né? Como é o casamento típico judaico, né? Então, que eu expliquei ali. Apocalipse 10, do 1 ao 9. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram 7 trovões, mas não escreva. Então o anjo que tinha visto em pé
sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho, e ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas a sua boca será doce como mel. Então aqui diz que não vai demorar, né? Não vai demorar. E Apocalipse 15, 1, 8 também fala daquelas pessoas que estavam diante do trono. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Tão grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas, e eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no seu santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, mais uma vez, nós vemos aqui uma alusão também do número 7, né? São 7.000 anos, né? Então, nós temos que trazer todas as coisas, né? E pedir para que o Espírito Santo nos revele, mas nós estamos muito próximo do tempo do fim. Então, no cultivo das safras da primavera, começa o ano novo no calendário de Deus. Seu calendário começa quando o trigo está pronto para ser colhido. A lua nova e a colheita da cevada ou do trigo em Jerusalém são requisitos do começo do ano no calendário de Deus. Então, o calendário de Deus começa com a lua nova e a colheita dos cereais, né, da cevada e do trigo em Jerusalém, tá? Então, esse é o calendário de Deus. O calendário de Deus é diferente do calendário que nós conhecemos. Então, no início do ano, que se iniciou agora, né, o ano de Abib, celebramos a Páscoa, a noite memorável, a festa dos pães asmos, a oferta de movimento e a de Pentecostes, tá? Todos acontecem na primavera, o restante das festas santas acontecem no outono. Então, essas festas agora. Então, a partir do dia 5, começa a Páscoa, aí dia 6, a noite memorável, dia 7 é o primeiro dia da festa dos pães asmos, né? É o primeiro dia, e daí depois nós temos a oferta de movimento, que é no domingo, e depois conta-se a festa de Pentecostes, tá? Então é isso aí. Vamos lá. Na festa dos pães asmos temos a oferta do molho do movimento, que é os primeiros frutos da safra que serão movidos no ar e oferecidos por nós a Deus.
São os primeiros frutos do solo, onde Deus comanda que devemos trazer ao sacerdote no tempo de Moisés, né? Na oferta de movimento. Já vou explicar melhor o que é essa oferta de movimento. São os primeiros frutos da safra do trigo. O povo não podia fazer a colheita da safra até que a oferta acontecesse e Deus aceitasse a oferta por nós, tá? A noite memorável. O que é essa noite memorável? Deus falou, né, que eles deveriam passar em vigília à noite e lembrar que eles tinham sido libertos do Egito. Então, a noite memorável, primeiro dia da festa de Pães Ázimos. As festas dos Pães Ázimos acontecem no dia seguinte da Páscoa. Como eu falei, então, dia 5, a Páscoa, dia 6, né, a noite do dia 6, a noite memorável, e a primeiro dia do Pães Ázimos, dia 7. Então, na noite do primeiro dia da festa de Pães Ázimos, é a noite em que somos instruídos por Deus para observar. Esta noite é uma noite onde temos de nos reunir com o estudo bíblico. E devemos nos lembrar, né, de nosso Deus e das maravilhas que Ele fez em nossas vidas, libertando-nos de nossos pecados. Então, Êxodo 12:42, assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Então, é uma ordem de Deus, né? Quando devemos celebrar essa noite memorável? Então, a Páscoa tem que ser celebrada no dia 14 do primeiro mês. No primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, a Páscoa do Senhor. Levítico 23:5 diz: há muitas escrituras que comprovam o dia da Páscoa. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que eles celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês pela tarde, no deserto de Sinai. E logo no dia 15 de Nissan, ou Abib, né, no dia seguinte, devemos celebrar a festa dos Pães Ázimos. E aos 15 dias deste mês é a festa dos Pães Ázimos do Senhor. Então, 7 dias comereis pães ázimos. Levítico 23:6. Então, nesta noite começa a festa dos Pães Ázimos. Como tem aprendido em lições anteriores, um dia para Deus é medido do pôr do sol ao outro pôr do sol. Então, para Deus, começa a se contar a partir do pôr do sol até o outro pôr do sol, né? Então, Gênesis 1:5, e foi a tarde e a manhã, porque conta a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis 1:5, claramente descrito na Bíblia, vemos que a sequência de acontecimentos começa com a Páscoa e depois a noite memorável, que é o início da festa dos Pães Ázimos. Vamos lá, o que fazer na festa dos Pães Ázimos? Estamos terminando já os Pães Ázimos. Deus nos disse que devemos observar a noite que os israelitas saíram do Egito. Damos o nosso nome dessa noite, noite memorável, como referência. Mas o que mais Deus tem nos dito sobre essa festa? Festa tem que ser celebrada por 7 dias. Veremos também que Deus mostra de maneira que devemos celebrá-la. Deus nunca deixa fatos confusos, pois o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então vamos lá, como que é para celebrar? O primeiro e o último dia da festa de Pães Ázimos. Como eu falei, o primeiro e o último dia são santos. Devemos celebrá-lo o primeiro e o último como sendo santo. Não podemos fazer nenhum tipo de trabalho. Então, no primeiro dia haverá santa convocação, e nenhum trabalho servil fareis. E no 7º dia tereis santa convocação, e nenhum trabalho servil fareis. Então, é aquilo que eu falei. 7 dias tem que ser observados, né, em arrependimento, mas no primeiro e no 7º dia são santos, são separados para o Senhor, são dias santificados, não poderá haver trabalho e tem que ter uma santa convocação, tá?
Então Deus comanda a nossa presença no primeiro e no último dia da festa. Entretanto, devemos observar a festa por completa, mas no primeiro e último dia devemos chegar perante a sua presença em reuniões com outros da mesma fé, tá? Então é assim que é para fazer. Qual é a razão da festa e por quanto tempo devemos celebrá-la? Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então é um estatuto perpétuo, igual a Páscoa. Não é só para aquele tempo, é estatuto perpétuo. Não devemos comer fermento durante a festa dos pães asmos, tá? Então, não devemos comer alimentos que tenham fermento. Qualquer alimento que tenha fermento não pode ser comido. Então, alimentos que crescem usando fermento ou bicarbonato de sódio não podem ser usados nesta festa. Esses alimentos podem ser de qualquer tipo: bolo, pão, panqueca, bolacha, torta, salgados. Há muitos outros tipos de alimentos que não parecem ter fermento, mas têm. Então, nós temos que identificar aqueles alimentos que têm fermento, bicarbonato ou fermento, né? Mas que não, que nós não podemos, então, nos alimentar. Nesse período, nos alimentar com alimentos que contêm fermento. Então Deus leva esse mandamento tão a sério que ele fala que não só devemos comer alimentos sem fermento, mas o fermento não deva nem mesmo ser encontrado em nosso lar, carro e qualquer outro tipo de propriedade que temos, né? Então Êxodo 12:20, nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Não podemos ter fermento em todas as coisas que pertencem a nós. Devemos usar o vago para limpar nossos carpetes e nossos carros, lavar a torradeira de pão. Enfim, verifique por si mesmo como melhor limpar suas habitações. Então aqui, os judeus, eles fazem dessa maneira esse ritual, né? Nós temos o entendimento que nós estamos num período de arrependimento, nesses 7 dias, né? Então nós vamos nos abster desses alimentos, não vamos comer, né? Mas não precisamos também, porque aqui os judeus, a cultura deles é diferente da nossa, né? Então eles fazem dessa maneira, nem fermento nas suas casas eles têm, tá? Então aqui ele continua falando que 7 dias comereis pães ázimos sem fermento. Devemos comer pães ázimos todos os 7 dias da festa? Sim, né? É os 7 dias que nós teremos que comer pão sem fermento. Jesus comeu pães ázimos como seus apóstolos. Sim, há muitas referências que provam isso na Bíblia. Em Marcos 13:12, no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Jesus obedeceu todos os dias, né? Então aqui termina a nossa aula sobre os pães ázimos. E daí a próxima aula vai ser oferta de movimento.